gravado. Nós vamos conversar sobre fertilidade. Vamos falar sobre gestação, as mulheres e a gravidez. Quais são as verdades e mitos que se constroem em torno disso? O meu entrevistado de hoje é Henrique Dallagnol. Doutor Henrique, ele é ginecologista, especialista em infertilidade e reprodução humana assistida. Doutor Henrique, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Doutor Henrique, é o seguinte, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, eu acho que é um dilema, pensando nas gerações aí das mulheres ao longo do tempo. As nossas avós tinham filhos muito cedo, muito cedo. Nossas mães também tiveram filhos muito cedo. E se criou o mito de que quando você tem filhos mais tarde, isso pode criar problemas, né? Nós estávamos conversando, eu e o senhor falou da experiência que o senhor teve na Europa, que é um pouco diferente, né? Uma mulher, ela deve preservar a sua fertilidade. Como é que é essa relação da mulher com ter filhos? Gilson, esse é um tema importantíssimo e que foi um contraste muito grande que eu observei quando saí da Espanha e vim trabalhar aqui no Brasil, quando eu regressei nesse ano. Este perfil da mulher contemporânea, que cada vez mais posterga a sua gestação, seus anseios reprodutivos vão ficando de lado por causa do trabalho, por causa da vida profissional. E diferentemente do homem, que tem uma produção de sêmen de espermatozoides a cada 90 a 120 dias, a mulher já nasce com uma quantidade estabelecida de óvulos. E isso vai se perdendo ao longo dos anos. Você imagina só, a mulher tem a maior quantidade de óvulos da sua vida quando ainda é um feto e tem 20 semanas de vida, está dentro do útero. E isso vai sendo perdido mês após mês, mesmo que a mulher não tenha ciclos menstruais. Então, a mulher que antes, vou te dar um exemplo, a mulher no Brasil, que tinha como idade média, 20 anos atrás, veja que nós estamos falando de uma coisa relativamente recente, ela tinha a idade da sua primeira gestação em torno de 25 anos. Hoje, por essa inserção no mercado de trabalho, por algumas prioridades que foram deixadas de lado, anos atrás, essa idade já está entre 30 anos, a idade média da primeira gravidez. Na Europa, ainda mais, 31, 32, 33 anos, dependendo do país. Então, existem alternativas que a medicina reprodutiva nos oferece, como o congelamento de óvulos, como o congelamento de embriões, como o congelamento de tecido ovariano, que tentariam, claro que não é uma garantia, mas que nos ajudariam a realizar esses desejos reprodutivos numa idade mais avançada. Doutor Henrique, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor em cima desse ponto, né? O senhor colocou que as mulheres estão tendo filhos mais tarde. O senhor até colocou em torno de 5 anos. Nós tivemos aí um aumento da média das mulheres grávidas em relação aos últimos 10, 20 anos. Aí, claro, isso é importante porque a gente tem aquela história, a gente tem que fazer a nossa vida profissional, a gente tem que consolidar a nossa capacidade de poder criar um filho, que não é uma coisa muito fácil, né? A decisão de ter um filho não é brincadeira. E as pessoas procuram ter uma realização profissional como prioridade. Aquele mito que se falava, as mulheres com 35 anos, né, não podem ter mais filhos porque isso é um risco. Pelo que o senhor colocou, existem técnicas de preservação dos óvulos, já que elas perdem muito essa capacidade de fertilidade naturalmente. E mesmo tendo 35 anos, é seguro uma gravidez, doutor? Gilson, desde que a mulher esteja em equilíbrio com o seu corpo, em equilíbrio tanto hormonal, de peso, dietético, hábitos saudáveis de vida, sim. Sobretudo se essa mulher recorreu ao congelamento de óvulos numa idade mais jovem. Veja bem, as técnicas de congelamento de óvulos, embriões, sofreram mudanças significativas nos últimos anos. Antigamente, nós tínhamos uma taxa de sobrevivência, quando nós congelávamos gametas, muito baixa. Então, por quê? O que acontecia? Quando a gente vai congelar um óvulo, um embrião, a gente precisa desidratar ele. E esse congelamento que nós fazíamos lentamente fazia com que esses óvulos perdessem a sua capacidade de sobrevivência quando descongelávamos. Agora, com a vitrificação, inclusive isso foi uma tese que eu escrevi em 2013, quando estava ainda na universidade,
sobre essa mudança nas técnicas de congelamento. Hoje em dia, quando a gente congela óvulos, por exemplo, nós temos taxas aí acima de 90% de sobrevivência. Quando nós congelamos com 30 anos, 32, 33, o ideal seria, abaixo dos 35 anos, nós preservamos a qualidade. Seria como se nós congelássemos a qualidade dos óvulos da mulher. Porque, como eu falei, ela já nasceu com essa quantidade de gametas determinada. E essa perda, que é gradual, pode ser atenuada quando nós congelamos e realizamos essa preservação da fertilidade. Doutor Henrique, você colocou um dado interessante, só para esclarecer. Então, vamos pensar aqui, né? Uma mulher tem lá 25 anos, certo? Ela terminou sua faculdade, mas ela ainda quer se dedicar bastante a uma vida profissional, ela não pretende ter filhos por enquanto. Ela pode já fazer a retirada de óvulos para preservação, e essa idade é interessante, é boa? Com certeza, Gilson. A gente sempre preconiza, recomenda que as mulheres busquem, veja bem, mulheres com menos de 35 anos. Seria o ideal. Claro que mulheres com mais idade também podem recorrer a esse tratamento. Certo. Mas a mulher com entre 30 e 35 anos que não encontrou o seu príncipe ou que ainda não realizou todos os seus anseios profissionais, carreira universitária, estabilização financeira, esta mulher, sim, este é o perfil da mulher ideal, a mulher moderna, digamos assim. Esses tratamentos, Gilson, eles começaram, na verdade, com outro objetivo. Mulheres que têm câncer, elas comumente necessitam de tratamentos radioquimioterápicos. Estas drogas utilizadas para fazer a quimioterapia ou para fazer também a radioterapia, elas são tóxicas para os óvulos. Por quê? Veja bem, o que é neoplasia? É uma proliferação celular desordenada. As células da mulher acabam se... Da mulher não, de todos os pacientes que têm câncer acabam se replicando de uma maneira descontrolada. Então, esses tratamentos visam alterar esse metabolismo dessas células. Só que os óvulos não são células. Então, estes óvulos também acabam sofrendo. E, então, os tratamentos de preservação da fertilidade eram voltados para essas mulheres, para as mulheres oncológicas. Só que o motivo social, que é esse que eu estou falando, está ganhando cada vez mais espaço na medicina reprodutiva. Por quê? Porque a infertilidade não é considerada uma doença? É um problema de saúde? É. Então, fazer o congelamento de óvulo não é uma prevenção de um problema? Certo. Então, o motivo social está ganhando cada vez mais espaço. Então, seria aquela ideia de que quanto mais eu penso na prevenção, porque, claro, não sei o futuro, tem a coisa racional que a gente conversou, de repente quero planejar minha vida, eu não quero ter filho agora, eu pretendo me dedicar à minha carreira profissional, mas também posso ter, né? A gente pode ter aí alguma situação de doença que venha prejudicar a possibilidade de uma gravidez. Então, significa que isso pode ser, de certa forma, uma medida de segurança para um grande número de mulheres que pretendem ser mães, mas não querem correr risco dos mais variados. Exatamente. E outra coisa que viabiliza muito essas técnicas de preservar a capacidade da mulher de ter um nenê é a simplicidade dos tratamentos. Antigamente era tudo muito complexo, isso foi um tema que eu abordei muito durante minha especialização lá na Espanha. É tudo simplificado hoje em dia. Veja bem, antigamente nós iniciávamos a estimulação ovariana. O que significa isso? Eu administro numa paciente, o médico assistente, o fertileuta, administra na paciente os hormônios que ela mesma produz, numa quantidade um pouco mais alta por um curto período de tempo, para estimular aquela ovulação que ela teria de um óvulo e um folículo, que ela tenha, idealmente, mais que 10. Só que hoje em dia nós podemos começar a estimulação em qualquer momento do ciclo menstrual, não preciso que a mulher esteja menstruada para fazer. Em 8 a 10 dias eu realizo a estimulação ovariana e no centro cirúrgico por ecografia, sob uma sedação, em 5 minutos de procedimento, eu entro com uma agulha fina e consigo aspirar esses óvulos. No laboratório, eu consigo ver qual deles são maduros e faço o congelamento. Então, veja bem, em 10, 12 dias de tratamento, a gente resolve o problema. Ou tenta preservar esta paciente. E na hora de você reintroduzir, quer dizer, quando você vai fazer a fertilização in vitro, né?
e você vai administrar a gestação, quer dizer, você vai fazer a mulher ficar grávida. Essa gravidez, qual é o percentual de acerto dela? Quer dizer, que eu vou ter bons resultados nisso? Isso depende da idade dos gametas que eu estou utilizando. Uhum. Então, veja bem, os melhores centros de reprodução humana do mundo, nós estamos tratando de pacientes inférteis. Tem taxas de 55%, 50% de êxito. O congelamento de óvulos nada mais é do que a primeira etapa de uma fertilização in vitro. A diferença é que eu não vou fecundá-los e não vou cultivá-los no incubador para transferi-los depois. Uhum. A gente faz esse tipo de técnica pensando em não utilizá-lo. Tomara que a mulher depois, com 35, 36, 37 anos, disso, né? ela não precise disso. Uhum. E depois a gente vai determinar o fim dos gametas em conjunto com ela. Agora, seria como se fosse uma garantia. Então, isso que você falou é muito verdade. Congelamento nada mais é do que uma primeira etapa de uma fertilização. Certo. E o processo que você tem, às vezes, de tratamento para isso? Você falou que a mulher tem que estar saudável. Claro que eu acho que na hora que ela pretende, né, ter uma gravidez, ela tem que estar com a sua condição de saúde saudável e tal. Mas, como o senhor mesmo falou, a gente pode ser acometido de alguma doença que prejudica a produção de óvulos, né? Como é que é essa relação entre ter os óvulos, né, preservados, congelados, a utilização dele e o estado de saúde da paciente para poder fazer esse tipo de trabalho? Isso é um momento que você vira e fala assim, olha, temos os óvulos, mas não temos uma paciente adequada para poder ter a fertilização. Isso está cada vez mais em alta na medicina reprodutiva. Esse tipo de pensamento. Veja bem, eu não quero só uma mulher que tem anseios reprodutivos e quer ter um filho que esteja grávida. Eu quero um recém-nascido, vivo e sano em casa. Certo. Então, essa parte metabólica da paciente é muito importante, está ganhando cada vez mais espaço. Nós vemos nos tratados, nos livros de reprodução humana, começaram a surgir capítulos, artigos, dia após dia. Isso, a gente tem uma discussão no corpo clínico da clínica que eu trabalho, com muita frequência. Análise de vitaminas. Se a gente for ver, existem inúmeras publicações falando sobre déficit de vitamina D, por exemplo, e maus resultados reprodutivos. Certo. Sobretudo agora, em meio a essa pandemia, essa loucura que a gente passou, a gente não tem dietas adequadas, hábitos de vida saudáveis, não fica exposto ao sol, o quanto deveria. Então, muito mais do que engravidar é ter um nenê vivo em casa sano. Então, a parte metabólica da paciente é de extrema importância. Isso a gente faz uma avaliação sempre. E se a paciente não tiver adequada, não tiver equilibrada para receber um embrião, a gente não transfere. Doutor Henrique, deixa eu fechar a nossa conversa, que eu acho que é o mais importante disso que a gente está conversando, eu acho que é talvez a questão mais crucial, é a emancipação da mulher. De uma certa forma, com esse tipo de tratamento, a mulher pode administrar o seu corpo, a sua vida profissional, vida pessoal, a própria vida amorosa, e planejar um filho. Quer dizer, a gente tem um avanço muito grande na autonomia da mulher, na independência da mulher, essa mulher moderna que o senhor chegou a falar, e de uma mulher que pode ter um filho saudável, como o senhor falou, e na hora certa, no momento certo, né? A gente pode combater o que a gente chama da gravidez indesejada, é isso? Exatamente. Eu acho que isso deve ser aconselhado para todas as pacientes. Ela tem que, ao menos, saber a possibilidade, tem que saber que ela tem essa opção, que está aí, que existe, que o tratamento é simples e que ela pode fazer. O congelamento de óvulos, diferentemente do congelamento de embriões, ele dá ainda mais autonomia para essa paciente. Veja bem, quando eu tenho congelamento de embriões, esse embrião não é da mulher, esse embrião é do casal. São os dois gametos, são o espermatozoide e o óvulo, que eu fecundo e congelo um embrião. Agora, no óvulo, não. O óvulo é da paciente. Independentemente do estado civil dela, ela quer ser mãe independente, quer recorrer a um banco de sêmen, ela tem essa possibilidade. No congelamento de tecido ovariano, que nós também fazemos, mas em situações muito pontuais, em pacientes pré-púberes, pacientes que não tiveram ainda sua menstruação e por algum motivo são expostas a tratamentos tóxicos, lá no futuro, a gente pode utilizar esse tecido ovariano, reimplantando
ele no seu local, que inclusive reestabelece a parte hormonal da paciente. Então, nós já temos aí inúmeras publicações de gestações espontâneas após a transferência, o reimplante de tecido ovariano. Então, o congelamento de óvulos deixa a mulher ainda mais independente. Doutor Henrique, muito obrigado por essa conversa. Um prazer conversar com o senhor. Gilson, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes e a essas mulheres aí. Fica a minha dica. Pensem nisso, que às vezes uma medida simples agora vai te passar uma segurança muito grande lá no futuro. Um abraço e boa segunda-feira. Eu conversei com o doutor Henrique Dallagnol. O doutor Henrique, ele é ginecologista, especialista em fertilidade e reprodução humana assistida. Conversamos sobre gestação, principalmente a mulher, gerenciando o seu corpo, podendo planejar uma gestação através do congelamento de óvulos.